Profeta Daniel, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura, 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos e os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Vamos ler a partir do versículo 4. Nisto o arauto proclamou em alta voz: ordene-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de fole e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Vamos ler o versículo 10. O Senhor, ó rei, baixou um decreto, ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de fole e de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E todo aquele que não se prostrar, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Versículo 13 agora, Bruno. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque, Abednego, e eles foram levados à presença do rei Nabucodonosor. Lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, de gaita de foles, prostrem-se, adorem a imagem que fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Bom, nós vamos ler aqui a partir do versículo 24. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Para finalizar, vamos ler o versículo 29. Portanto, faço um decreto, ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas à ruína, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque, Abednego na província da Babilônia. Amém. Querida igreja de Cristo, está entre nós mais uma noite, mais uma vez, a santa e poderosa palavra de Deus. Eu particularmente creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia, ela é a voz de Deus. E todos os acontecimentos aqui veio através da fala do próprio Deus. Todos os acontecimentos aqui, seja ele
para bênção, para repreensão, seja para admoestação, seja para doutrinação, seja ele como um castigo, o que vier aqui deste texto sagrado, deste livro sagrado, para mim e para muitos que estão aqui, é a palavra de Deus. Esta noite o que nós vamos compreender, em cima dessa história de 3 homens de Deus, judeus, nós vamos entender que estes mesmos homens, antes de ter os nomes trocados para Sadraque, Mesaque e Abednego, eles têm os nomes originais dados pelos pais, como Misael, Ananias e Azarias. Mas o rei, por sua própria idolatria, por amar a deuses, amantes de deuses, troca o nome deles, para que toda vez que se dirigisse, ou acreditando que estes homens eram poderosos, porque tinha sobre eles espírito dos deuses, a inteligência, enfim, por ser nobre, falar várias línguas e ter destaque entre a sociedade, então coloca neles nomes de deuses pagãos. Mas esses homens eram homens de Deus, e assim, por ter vivido esta época de um regime opressor, em que o seu rei estava acima, entre aspas, para eles, não os homens de Deus, mas para o seu povo, o povo do rei. Aqui contada a história de Nabucodonosor, ele estava se portando como um Deus, e não existia outro Deus acima do Deus dele, e a sua própria imagem era tratado como respeito e adoração. Esse texto que nós acabamos de ler aqui tem como tema principal adorar a Deus em meio às adversidades. Fé, fidelidade, constância na fé. Este texto desta noite nos arremete numa história de homens que, separados para trabalho dentro deste reino do rei Nabucodonosor, tinha a função que se destacava. Eles eram escolhidos e trabalhavam nesta província, e eram homens que estavam ali para servir ao rei. E a palavra desta noite está dizendo que no coração desse homem pagão, a crença, a religiosidade em cultos pagãos, em deuses pagãos, fez com que ele se entregasse à grandeza, ao poder, à ganância, à grandiosidade. E fez com que dissesse em um edito, ou declarasse, melhor dizendo, uma ordem. Quando feita essa estátua, que tinha a medida de 27 metros de altura por 2,70 de largura, esta imagem, quando se levantasse, esse povo tinha que se prostrar, tinha que se ajoelhar, tinha que se lançar aos pés desta estátua de ouro para adorar. E se esses homens, Misael, Ananias e Azarias, se prostrassem assim, eles estariam apostatando de suas fé, estariam negando ao Deus poderoso, Criador de todas as coisas. Eu contava para a igreja, hoje no culto da manhã, sobre um sonho que tive e que despertou algo no meu coração. Antes desse sonho acontecer, eu conversei com a minha esposa em casa sobre alguns acontecimentos de nossa vida. E eu disse a ela palavras, e ela também retribuiu a mesma fala, o mesmo pensamento, aonde nós pesamos em uma balança alguns acontecimentos em nossa vida que nos trouxe prejuízo físico, prejuízos morais e prejuízos financeiros. E como uma família toda faz, nós nos assentamos para somar esses prejuízos e ver o que Deus preparava a nós para tratar desses assuntos. Sabe quando você ajunta, você talvez faz isso sempre.
se ajunta na sua casa, o Bruno não sei se ele faz isso, senta com a esposa e soma as dívidas, não é isso? Todos nós fazemos isso, e eu sim fiz com a minha esposa. Vamos sentar aqui e vamos o quanto nós ganhamos e o quanto nós perdemos. E no meio desse assunto surgiu a gravidez da minha esposa, e nesse assunto trouxe algum desconforto emocional entre eu e ela, mas entendemos um ao outro, eu a amo e ela também assim é, e nos trouxe uma tristeza profunda, por saber que aquela conta ainda não fecha até hoje, e nós começamos a analisar aquilo que ganhamos, aquilo que perdemos, e nos trouxe um grande desconforto. E era tarde da noite, quando nós nos deitamos, e na madrugada o Senhor me deu um sonho. Eu quero contar à igreja como eu contei hoje de manhã. Eu sonhara que nós estávamos na chácara, e a minha esposa estava gestante, e uma barriga bem grande, e nós estávamos fazendo as últimas fotos, minha família estava toda lá, os meus filhos, os meus cunhados estavam lá, e a gente estava fotografando ela, porque era o último dia, à noite ela se internaria para ganhar o bebê. E aquilo ali, eu acho que eu fui dormir com aquilo na cabeça, me deixou bastante feliz naquele momento. E quando me despertei, nós estávamos vindo para a igreja, e toda aquela aclamação, eu tinha ganhado o neném, e todo aquele barulho me fez acordar, e eu acordei e vi que era só um sonho, né, Bruno? Que era só um sonho. E eu não sei se eu fiquei pior do que eu estava, porque está no coração isso, e ela não pode ter mais filho, ela foi proibida pelo médico, e eu tenho que decidir se a minha esposa ficar gestante, só para que você entenda, meu irmão André, ora para Deus preparar um, não posso, o médico advertiu que se isso acontecer, eu vou ter que escolher entre a minha esposa ou o filho, e eu acordei um pouco triste, de verdade, e passei a imagem a ela, não contei, mas ela se preocupou, o que você tem, homem? Nada não, e passei o dia muito mal, e quando foi no sábado, depois da vigília de Santa Amaro, não teve como esconder, porque na vigília, Bruno, ela leu uma carta, você viu? Ela leu uma carta lá na vigília, como se as crianças estivessem lá, e eu vi que tudo estava se encontrando, eu falei, eu vou ter que contar para ela, contei o sonho, e eu percebi que o semblante dela caiu por ela querer satisfazer o meu sonho e não poder. Por que eu estou contando isso? Porque esse texto que nós acabamos de ler, o Senhor deu a mim na madrugada de sábado para domingo, quando eu estava numa angústia de alma, me fazendo lembrar o Senhor, e perguntando a Ele, se o Senhor me deu este sonho, talvez o Senhor fará algo. Talvez o Senhor tenha algo preparado para mim, talvez seja a dificuldade que você tem enfrentado, cobrando de Deus algo que não é para ser nosso, algo que Deus não quer para nós, e se está na história, se Deus escreveu, Ele te dará, mas se nós pedirmos algo para o Senhor, que não é para ser nosso, temos que nos conformar. E então na madrugada de sábado para domingo, eram umas 3:30 da manhã, eu ouvi nos meus ouvidos, a luz da minha sala acendeu, eu acordei a minha esposa, e falei, você esqueceu a luz acesa, está me incomodando, não consigo dormir. Não, acendi, está tudo apagado. Fui lá, apaguei a luz da sala, e quando eu deitei, eu tive este sonho aqui, que o irmão Samuel me pedia para vir à igreja, que ele não poderia vir, e que eu atendesse o culto no domingo, e na palavra, eu perguntei ao Senhor, Senhor, estou tão provado, eu estou com meu coração doendo, o Senhor não realizou o meu sonho, o Senhor não fez o que eu queria que o Senhor me desse mais um filho, e o Senhor me negou, e agora eu tenho que atender o culto, só Deus sabe como eu estou. Então era um acontecimento assim de um dia para o outro, como se eu tivesse perdido em um dia, e no outro dia irmão Samuel pede para mim atender o culto, eu não tinha palavras para a igreja.
E na hora da pregação eu contava exatamente esse texto de Misael, Ananias e Azarias na fornalha de fogo ardente. E na pregação eu pude entender o que o Senhor queria dizer aquela noite de pregação. E é o que eu quero passar à igreja, exatamente como o Senhor falou. Esse texto está dizendo de 3 homens que adoraram o Senhor e tinha tudo para defender as suas vidas, tinha posição social, tinha um cargo importante no reinado, tinha uma posição de direitos adquiridos por ser homens inteligentes, nobres, mas que quando se levantou em sua frente uma imagem, e através de um decreto que dizia que eles seriam obrigados a se ajoelharem, mas a fé falou mais alto, a destreza no espírito falou mais alto, a fidelidade falou mais alto, e a graça superabundou neles, ao ponto de não temerem a morte, ao ponto de não temerem o veredito do rei, não se prostraram. Esta noite o Senhor está dizendo para mim e a você, que a fidelidade poderá salvar a sua vida. A fidelidade em Deus poderá abençoar a sua casa e a sua família, e a graça de Deus poderá ser distribuída em meio aos seus familiares. Quando nós somos fiéis ao Senhor, a sua graça, as suas bênçãos não alcança só você, mas alcança o seu filho, alcança o seu casamento, alcança as suas finanças, alcança o seu coração. Igreja, cura as feridas da alma, cura as feridas do coração. Estes homens não se renderam, mas foram fiéis, e a sua fidelidade talvez poderia levar à morte, mas eles teriam vida em Deus. Igreja, eu não sei o seu problema, o que você tem vivido, quais são as feridas do seu coração, o que tem te trazido aqui esta noite, mas acredite, a palavra está dizendo assim: todo aquele que é fiel a mim, o Senhor é fiel a nós. Quando não tem uma palavra que te edifique, quando não tem um abraço para alguém, quando não tem o conforto de palavras de alguém, ou mesmo as mãos estendidas de alguém, ou mesmo o abraço de alguém, ou mesmo o sorriso de alguém, o Senhor poderá ser o abraço que te falta. Ele poderá ir esta noite, como está sendo a palavra que te anima, a luz que acendeia e ilumina o seu caminho. Igreja, o Senhor esta noite está estendendo das suas mãos amiga e dizendo assim: eu quero você do meu lado, eu quero você junto de mim, eu quero como João e Pedro foi, você deitado em meu peito, para que eu possa sentir você perto de mim. Você quer ser amiga de Deus? Você quer ser o amigo de Deus? Não há um Deus mais maravilhoso do que esse. E eu quero voltar ao meu sonho. Então, na pregação daquela manhã, daquela noite que Deus me dava, no sonho, o Deus me dava de falar exatamente a isso. Quando faltares o abraço, eu serei o seu abraço. Quando você não conquistar aquilo que o seu coração deseja, te enganando, eu conquistarei, aleluia, o teu coração te dando paz.
E é o que está no meu coração esta noite. Talvez você não conquistou aquilo que o seu coração deseja, que você sonhou. Deus está dizendo pela palavra: a fidelidade em Deus nos traz paz, nos traz discernimento, nos traz guarida, nos traz alívio, nos traz afeto, nos traz fé. É a palavra que nos conforta, o Espírito de Deus que nos consola. Quantas vezes nós pedimos algo para o Senhor, acreditando que será motivo de paz e é motivo de problema, não que os filhos seriam, não, mas Deus sabe o que tem para minha vida, o que tem para minha história. O Senhor está falando assim esta noite: eu sei o que tem para a sua vida. Deus sabe o que tem escrito na minha história, o que tem escrito na sua história, o que tem escrito para os seus filhos, o que tem escrito para a sua família, o que tem escrito para a sua saúde, o que tem escrito para a sua saúde financeira, o que tem escrito para a sua enfermidade que ainda não se manifestou. E talvez a gente não compreende e cobramos do Senhor. Como está encaixado nesse texto? A adoração. O ato de ter um decreto não fez com que eles adorassem outro Deus, mas adorasse o Deus verdadeiro, mesmo com a vida correndo em perigo. O adorador não se vende aos sonhos, o adorador não se vende ao medo, o adorador não se vende a gigantes que se levantam, o adorador não se vende aos planos que não deu certo. O adorador verdadeiro não se vende às emoções da sua carne ou à sua própria capacidade. Eu tenho e posso, então se eu não consigo eu desisto. O Senhor está dizendo não. O adorador, mesmo sabendo que pode mudar a história de algum lugar, o ambiente, ele não pode se vender às emoções, mas continuar adorando ao Senhor. O adorador, ele não se vende por causa de algo que se levantou contra a sua vida. Então eu estou entendendo o que Deus está falando comigo? Sim, você começa a entender como eu entendi. O sonho não se tornou realidade, o desejo do meu coração não foi concretizado, mas é o que o Senhor tenha para mim. E eu precisei entender que era aquilo que Deus queria para mim. Ser adorador quando se tem, ser adorador quando realiza um sonho é fácil. Quero ver nós adorar quando o Senhor diz não, não é seu, mas é meu. Não, tem mais 1, 2, 10 anos de prova. Quero ver nós adorar. O que aconteceu com esses 3 homens foi exatamente isso. Não aceitamos a agenda de Deus em nossa vida e nos transformamos em adoradores superficiais, passageiros. Foi assim que Deus me alertou. Que tipo de adorador você é? Que tipo de pregador de palavra você é? Que quando o povo precisa comer, você não tem alimento para dar, porque ouve a voz do seu coração. Que tipo de adoradores nós somos? Quando a prova se aperta, nós corremos e deixamos ouvir o que o crítico tem a dizer, deixamos de ouvir o que o fraco, caído, derrotado tem a dizer, os homens que desanimam. Eu tenho visto cada dia mais Deus trabalhar e operar, e tem me surpreendido quando eu penso em desistir. Quando nós pensamos vai acabar tudo isso, Deus muda a história. Acredite, Deus tem poder de mudar uma história. Ele não desiste de você e não desiste de mim. Pelo mesmo lugar que eu passei, passaram muitas pessoas.
Pelo mesmo lugar que você passou, passou-se muitas pessoas, e pode ver que a grande maioria desistiu, a grande maioria saiu, a grande maioria abandonou, e outros nem conseguiram sequer começar algo. Por que é que você está aí? Por que é que eu estou aqui? Somos melhores? Não, é porque a graça de Deus está em mim e em você, e isso tem nos sustentado. E isso tem te carregado todo dia. Mas quando olhamos para nós, quem somos? Será que o que Deus tem feito por você? Será que esse momento de você estar aqui te define como adorador? Diga aí para o seu coração: sim, Senhor, define como adorador, porque Tu me deu da Sua graça. Então eu preciso, Senhor, ter mensagem para passar. Eu não posso ouvir a voz do meu coração, mas ouvir a voz da alma que diz assim: eu só quero adorar, eu só quero adorar, eu só quero adorar, eu só quero adorar. Então adore, adore, adore. E nós vivemos, e Deus nos dá grandes vitórias, sem que levantamos as nossas espadas. Eu tenho vivido isso, e mesmo assim o Senhor nos chama a atenção. Esses homens não se dobraram, mas preferiram, em meio ao edito, adorar ao Senhor, pois o que estava no seu coração era a palavra de vida, e não uma palavra de morte. Talvez no seu coração hoje tem palavra de morte, porque damos ouvido à voz da nossa mente, damos ouvido a gigantes que está dentro de nós dizendo assim: desista, não vai dar certo. Se o seu sonho não transformou em realidade, se a porta não se abriu, é porque Deus não está no negócio. Quantas vezes eu ouvi isso? Desista, isso é loucura. Você despejar da sua vida, se despojar dos seus minutos, do seu tempo. Não, André, desista disso, vá fazer outra coisa, abandone. Isso não é só na igreja, é nos meus sonhos, nos meus projetos. E estou agora tratando da minha filha mais velha, que está nos estudos. Quantas coisas têm se levantado, eu não tenho estudo, e quando eu me aproximo dela, eu peço ao Senhor. Ela está estudando direito, é umas coisas tão difíceis. Eu chego lá: Senhor, eu não entendo nada disso, mas o Senhor tem criado caminhos, e nós vamos andando. Ele nos vai dando entendimento, vai dando da sua graça, vai nos dando sabedoria. Ah, igreja, não se proste para a sua prova, não se proste para o seu pensamento, não se proste para os teus críticos, não se proste para aquele que te desanima, não se proste para a voz do seu coração que diz assim: eu senti alegria, eu vou fazer. Não, isso é coisa do diabo. Oh, glória a Deus, aleluia. Não se posta para o homem que acusa, para aquele que mente, que trai, que engana, para aquele que deseja o que é teu. Glória a Deus, aleluia. Não se proste para as suas canseiras, não se proste para os teus fracassos, não se proste para a sua covardia, quando Deus está na nossa vida e assumimos que somos covardes. Mas a fidelidade em Deus nos dará vitória. E quando olhamos, falamos: Senhor, eu não poderia ter passado por isso, eu não conseguiria passar por isso. Quem passou? O Senhor estava lá. As dificuldades da minha vida, o Senhor estava lá, porque enquanto eu chorava, adorava, enquanto eu clamava, eu adorava, enquanto eu sentia dor, eu adorava, enquanto você, o teu filho, dava trabalho, enquanto o seu filho está na esquina vendendo droga, enquanto você vai buscar o seu filho, o seu marido bêbado, adore ao Senhor. É a agenda de Deus para nós. E o ato de não se prostrar, o ato de não se lançar, fez com que eles fossem lançados na fornalha. E o crente não é diferente. Ouvir assim: Deus vai te livrar do fogo. Talvez não seja a agenda de Deus isso. O ato de adorar a Deus fez ele ser lançado na fornalha. Quantos que estão aqui esta noite, que o seu ato de adorar a Deus fez com que você continuasse em meio à tempestade?
O ato de adorar a Deus fez com que você vivesse o caos. O ato de adorar a Deus fez com que você continuasse com seu coração cheio de coisas que te atormentam, mas preferiu adorar. O ato de adorar a Deus tem levado todo o tempo da sua vida, os momentos com a sua família, mas não desistiu. Se é para adorar, com tribulação ou sem tribulação, eu quero adorar. Se eu adorando, provado sem prova, eu quero adorar. E quando nós falamos adorar, não é vir aqui tocar um hino, não é vir aqui tocar, não é vir aqui pregar, não é vir aqui falar de Deus, não é vir aqui orar. Quando falamos do ato de adorar, é ser fiel. Você adora quando você ora, você adora quando você prega, você adora quando você se ajoelha, você adora quando você é honesto com Deus, você adora quando você rejeita o pecado, você adora quando você fala de Deus, você adora quando você se ajoelha e pede perdão, você adora quando você deixa de comer alguma coisa que te oferece como um prato do diabo, você adora quando você respeita a sua família, você adora quando você foge do diabo, você adora quando você recusa algo que te tira da presença de Deus. Você o adora desta maneira. E que é a coisa mais difícil para o cristão, adorar a Deus. Porque o ato de adorar consagra não só a vida espiritual, mas consagra a vida material. O ato de adorar também adorna o caráter cristão e transforma a vida material. O ato de adorar constitui família, edifica lares, salva aquele que está no mundo vendendo drogas, se prostituindo, se marginalizando. O ato de adorar testemunha a vida de Cristo no crente. O ato de adoração talvez tenha te lançado numa fornalha exatamente como esta daqui, vivida pelos nossos irmãos judeus. Mas o que impressiona é que eles não tiveram medo. E por não ter medo, o quarto homem estava lá. E a Bíblia diz que era semelhança de filho de deuses. Para vir aqui dizer a você que o quarto homem está aí, talvez seria uma palavra tão simples que eu e você sabemos que tem uma promessa sobre a nossa vida. Eis que estou convosco todos os dias da vossa vida. Mas se dizer assim a você, quando olha para a fornalha ela não te queimou, quando olha para o fogo ele não te queimou, quando olha para os problemas ele não te matou, quando olha para o abismo ele não sucumbiu você, quando olha para as coisas que levantaram quando a sua vida, ele não destruiu a sua família e a sua casa, quando olha para você e olha assim, fala, os dedos acusadores, o dedo do enganador, aquele que desejou que você tem, não conseguiu parar com que você parasse de adorar. Então está dizendo, de fato, Deus passou comigo. E se Deus passou comigo, se Ele passou com você, porque tem propósitos para nós, e eu creio e tomo posse da sua palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. O ato de não nos vendermos as coisas que não são sagradas, aquela que não edifica, que não constrói, nos deixa de pé na presença do Senhor, porque há propósito. Se há propósito, há promessa. E se há promessa, a promessa de Deus é realidade. O quarto homem os livra, e não há fumaça, sequer cheiro dela. Mas o detalhe impressionante é que o homem é lançado, esses três é lançado amarrados, e agora estão soltos e passeiam nela. Quando nós passamos por algumas provações, demora para que nós nos acostumamos, talvez, quantos de nós nos acostumamos com ela? A propósito, todo dia é o mesmo cenário, é o mesmo acontecimento, e nos acostumamos com ela, ao ponto de não sentirmos mais. Sabe como chama isso? Oh, glória, experiência, que gera paciência, e daqui a pouco nem sabemos o que é isso mais, ser provado, todo dia a mesma coisa. Acostumou? Não, eu adquiri experiência. Diga aí agora, onde você estiver, eu adquiri experiência, não há mais dor, oh aleluia, não há mais dor. A Bíblia diz que quando Jesus ora, volta, lá no Monte das Oliveiras, da prensa de azeitona, onde se fazia o azeite, ele deixou João, Pedro, oh aleluia, e Tiago, ele saía para orar, quando voltava eles estavam dormindo. Naquele momento a alma de Jesus está angustiada, ele ora, chora e volta, os discípulos estão dormindo. Na segunda vez já não é mais isso,
isso, ele ora, chora e começa a entrar paz em seu coração. Quando os homens chegam para o prender, depois de horas de oração, não é eles que o chamam, é Jesus que se entrega. Eis que estou aqui, a quem procurais? Eu sou Jesus de Nazaré, a quem vós procurais? Quem ora adquire isso, quem é provado perde o medo da prova, quem passa por experiências adquire paciência para suportar a dor. Aprenda com Jesus esta noite, aprenda com Misael, Ananias e Azaria. O ato de adorar tem Deus como guarda, como fiel protetor do seu povo, aquele que nos guarda, não tosqueneja e não dorme, ele é o príncipe da paz. O leão, o exército dele, ele tem todo o domínio próprio em determinar que algo possa acontecer em sua vida, e a guerra não se passa mais a nós, se passa a dele. Oh, aleluia! A paz da guerra aos homens de boa vontade. Esse texto declara que o adorador tem a proteção de Deus, que não tem medo de entrar na fornalha e não passar em seu coração o que vem da mente, espírito de dúvida, medo, desespero, mas passa a paz. Não há edito que possa estragar os planos de Deus em nossa vida, se está nas promessas do Senhor. Acredite, Ele é poderoso e fiel em cumprir a sua palavra. Mesmo que eu e você olhamos para o cenário da nossa vida e não é nada daquilo que nós desejávamos, mas acredite, é agenda de Deus para nós passarmos pela fornalha. Para concluir essa mensagem, me permita terminar o que eu sonhei. E nessa pregação eu me senti muito abraçado pelo Senhor e pude entender que não é sobre o meu sonho. É o que eu precisaria passar para pregar à igreja, que vale a pena ser crente. Mesmo não tendo aquilo que eu desejei, que o sonho que eu tenho vontade, não é sobre mim. É aquilo que Deus quer para mim. E isso não me faz ou menos ou mais adorador em excelência, que ainda não sou, mas estou aqui como você está, sobre a bondade e misericórdia de Deus, sobre a graça do Todo-Poderoso, e o que tem sustentado a mim vai sustentar a você, o que tem sustentado você está sustentando a mim, a pessoa do irmão, a pessoa do Bruno, a pessoa do irmão Samuel, a pessoa da Ana, a pessoa da Simone, a pessoa da Maria. Cristo, é Ele que tem nos sustentado. A sua graça é maravilhosa em dar aquilo que nós não merecemos. Misericórdia, oh glória a Deus, aleluia. Então saia daqui esta noite ciente, o que você e eu precisamos ter em nós é a graça de Deus, e ela já foi nos dada lá na cruz, quando Ele expirou. Oh glória a Deus, aleluia. Telestatai, está consumado. Oh glória a Deus, aleluia. Eu e você voltamos à presença de Deus novamente, perdoados da nossa dívida, preparados que agora, quando nós entrarmos na fornalha, Ele estará lá junto de nós. Quando nós passarmos pelas águas do fundo dos oceanos, Ele estará junto de nós. Quando o meu barco vier a pique, quando o seu barco estiver vindo a pique, lembre-se, o Senhor está junto de nós. Oh glória a Deus, aleluia. Esta é a mensagem desta noite, que eu e você possamos viver na fidelidade. E para viver na fidelidade é só aquele que professa o nome do Senhor como seu Salvador. Que possamos esta noite, de fato, viver a fidelidade. O adorador não nega a fé por causa dos sonhos perdidos, dos projetos falidos e das coisas que não deu certo. O adorador adora o Senhor em espírito e em verdade, porque Ele é Espírito. Esta é a mensagem, que nós possamos agradecer em ato de oração por ela, em nome de Jesus, amém.